confesso, já estou cansado de ser enganado com tanto cinismo. Não sou parte integrante do crime, e o próprio regime nos leva ao abismo. Se alcançamos as margens do incerto, foram os decretos da incompetência. Falam tanto sem nada de novo e levam o povo à grande falência. Não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia. Não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia. Os camuflados de samaritanos nos estão levando à fatalidade, ignorando o holocausto da fome, tirando do homem a prioridade. O operário do lucro expoente e a parte excedente não lhe é revertida. Se aderirmos aos jogos políticos, seremos síndicos da massa falida. Não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade, que a liberdade não é utopia. Não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia. Não aborte os teus ideais no ventre da covardia. Vá à luta empunhando a verdade, e a liberdade não é. Olá, boa tarde. Começa agora o programa Atualidades. E hoje, junto com José Alfredo, temos o nosso convidado, candidato a deputado federal, Ari Bruschi, mais conhecido como o enfermeiro Ari. Boa tarde, José. Boa tarde, Ari. É com imensa satisfação e, acima de tudo, com uma missão cumprida. Trazer sempre nomes novos para a imagem da nossa TV Cidade, Canal 7. Pela primeira vez, estamos recebendo esse encanto de pessoa que é jornalista profissional, a Camila Belchior, que os senhores, a senhora principalmente, que representa a mulher, o senhor, o jovem, o vovô e a vovó, o bisavô, a bisavó, vão ter a oportunidade de se acostumar com essa imagem. É uma imagem linda, eu sou suspeito em falar que eu sou fã número 1 dela. A Camila foi trazida para a TV Cidade, Canal 7, da TV Record. Ela não vai ficar só na TV Cidade. Tenho certeza que ela vai ganhar notoriamente lugares maiores. E hoje, o primeiro programa jornalístico televisivo sobre o pleito que se avizinha deste ano, de 2018. E não poderíamos deixar de ser dessa forma. O primeiro é o primeiro também no meu coração. Convivi com ele 4 anos na Câmara Municipal,
Ele foi um dos mais elegantes edis conosco, uma trajetória de carinho, de respeito, de admiração recíproca, onde o Ari foi carinhosamente um incentivador dos meus atos. Por isso, eu estou trazendo o Ari Bruschi. Ele tem o nome público, político, de Enfermeiro Ari. E agora ele estará conosco nesses 30 minutos e ele terá a oportunidade de, com a sua imagem sempre simpático. Ari, eu considero, na frente da televisão, muito simpático. Por isso eu trago, nesse instante, a palavra dele, nosso amigo, querido vereador e candidato a deputado federal, ganhando um lugar merecido na Câmara dos Deputados em Brasília. Bom dia, Ari. Boa tarde já, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham através do canal 7 da NET. Camila, boa tarde. Prazer em conhecê-la, viu, pela sua simpatia. E falar um pouquinho do doutor José Alfredo, esse amigo de longa data, que aprendi muito com o professor doutor José Alfredo. E nessa caminhada a gente vai aprendendo e vai querendo cada vez mais ter voos mais altos. E nada melhor para você voar alto do que ter um bom mestre e um bom professor para que possa nos ensinar como é que funciona a política e, principalmente, a vida e o amor à vida. O doutor José Alfredo é uma pessoa que toda vez que a gente conversava na Câmara Municipal, ele sempre referenciava a Deus, a Jesus Cristo e a Padre Albino, toda vez. E foi nos ensinando como fazer política, a gente foi aprendendo, e agora a gente está sonhando, doutor, em dar um voo um pouquinho mais alto. Vou precisar do mestre, doutor José Alfredo. Muito bem. O Ari é essa pessoa maravilhosa, já me deu a sua imagem aí, sua silhueta, muito sorridente, feliz da vida. Hoje ele teve uma pauta de amor, depois ele vai dizer sobre esse assunto. E eu gostaria de saber do Ari, qual a razão que ele foi candidato a deputado federal? Doutor José Alfredo, o motivo da gente ser candidato a deputado federal é para que a gente possa ter mais representatividade de Catanduva e região junto ao governo federal. É extremamente importante que a nossa região tenha representantes no governo federal e principalmente dentro daquilo que eu sei trabalhar, que é a questão de saúde. Então nós queremos aumentar, ampliar a nossa representatividade e hoje, diante de um cenário tão difícil que está as eleições, de um momento onde as pessoas estão descrentes, nós temos que encarar, ir para a rua, pedir o voto e dizer para as pessoas a verdade, olhando olho no olho, porque somente assim nós vamos conseguir conquistar a confiança das pessoas aqui da nossa região e também conseguir o tão sonhado momento que é de se eleger deputado federal. A gente tem sonhado com isso para trazer melhorias para Catanduva, para a nossa região, em especial na área da saúde. Qual foi a sua pauta de hoje pela manhã? Hoje pela manhã estou extremamente feliz por ter sido convidado a participar da entrega de um cheque de R$50 mil para o Instituto Lola Zancanner, onde um grupo de fiscais de renda, eles fazem uma caixinha e distribuem para as entidades assistenciais de todo o estado de São Paulo. E aqui em Catanduva, a entidade escolhida foi a Lola Zancanner, e a gente tem a informação que a próxima entidade será a PAI. Fiquei muito feliz em ver o trabalho, tanto da creche, né, da Lola Zancanner, que é muito bem feito. Gostaria de parabenizar a todas as professoras que estão lá, a diretora, porque realmente é um trabalho muito diferenciado. E parabenizar também a Associação dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, que contribuiu com um valor que nos dias de hoje é muito considerável, com um cheque de R$50 mil. Muito bem. Conosco a sempre competente Iliana de Trato e Fidalga, uma silhueta extremamente simpática. Camila Belchior, e sua pergunta.
Bom, boa tarde, né? Já que a gente já passamos do meio-dia. E aproveitando para falar um pouco, candidato, sobre essa instituição, é importante ressaltar que essa instituição em Catanduva, ela presta um trabalho muito importante para aqueles pais que trabalham durante o dia todo e não tem com quem deixar os filhos na parte da tarde, porque é uma instituição onde as crianças podem ficar após o período escolar, né? E sempre praticando várias atividades, muito bem alimentadas. É um exemplo de projeto social que dá certo em Catanduva, o Instituto Lola Zancanero. Parabéns aí por mais essa conquista. E, candidato, eu acho que eu vou fazer aquela pergunta clássica, né? Quais são suas propostas para a nossa região, também para o Brasil, mas lembrando assim, de acender o cenário catanduvense a nível nacional? Quais são suas propostas para nós aqui? Bom, primeiramente fazer uma correção. O local onde nós estivemos, doutor José Alfredo, foi o Educandário José Zancanero, porque também tem a creche, a Lola. Então, a família Zancanero, que tem marcado a história de Catanduva através da educação, do bem que eles fazem, né? Então, só corrigindo. Bom, primeiramente, se nós formos eleitos, nós temos alguns projetos, doutor. O primeiro é trazer emendas para a região de Catanduva, em especial nas questões de saúde. A nossa região ela é composta por 17 cidades e nós precisamos ter um SAMU mais eficiente na nossa região. O que acontece? As cidades vizinhas a Catanduva têm muita dificuldade para transportar pacientes em momentos graves para trazer para Catanduva, porque as bases do SAMU não ficam nas cidades aqui da região, fica aqui em Catanduva. Então, nós precisaríamos descentralizar o SAMU. Isso é extremamente importante para a microrregião de Catanduva. A segunda questão é a questão direta de fazermos política diretamente para a nossa região. O que acontece? Hoje, o deputado que nós temos, ele acaba encaminhando verbas para Marília, para Ribeirão Preto. Nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos ter compromisso com a nossa região, Catanduva e as 17 cidades ao entorno. Também eu gostaria de ressaltar, doutor, na área da saúde, nós precisamos melhorar e melhorar muito. Hoje a DRS, né, que é o Departamento Regional de Saúde, ele acaba destinando um número muito pequeno de vagas para a cidade de Catanduva. Então, quando o paciente aqui de Catanduva, ele precisa de uma consulta com um especialista, muitas vezes ele tem que aguardar 6 meses, 8 meses, até 1 ano para conseguir uma consulta com um especialista. Nós queremos diminuir esse tempo, ofertando mais vaga em consultas médicas com um especialista. Outra questão importante é a questão da realização de exames. Aguarda-se 1 ano para consulta com o médico especialista. Aí o médico pede uma ressonância, uma tomografia, tem que se aguardar mais 6, 8 meses para realizar o exame. Depois aguarda 4, 5 meses para o retorno. Ou seja, quem está doente hoje vai ter o diagnóstico fechado daqui 2 anos. Muitas vezes, essas pessoas já até morreram e não conseguiram o tratamento. Nós temos que mudar essa realidade. Temos também que contribuir muito com o Hospital do Câncer de Catanduva, né, que está começando a fechar todo o ciclo de tratamento. Na verdade, já existe o tratamento de quimioterapia no Hospital Emílio Carlos e as cirurgias. Precisamos fechar o ciclo com a radioterapia. Já está muito bem encaminhado, mas nós queremos trazer mais recursos para que um número maior ainda de pacientes possa ser atendido de forma o mais rápida possível. Outro ponto, doutor, e aí já é uma questão macro, não é uma questão regional apenas, eu sou totalmente contra aborto, salvo nos casos já previstos em lei, que é o caso onde a mãe corre risco de vida, ou a criança nascerá sem vida, ou no caso de estupro. Aí não tem jeito, a gente tem que fazer aborto, eu acho extremamente ético fazer o aborto nesses casos. Mas nós temos discutido muito a questão aborto, isso está errado. O que nós precisamos modificar é uma legislação do SUS que ele não permite que a mulher faça a laqueadura no momento do parto. É um absurdo isso nos dias de hoje. Por quê? A mulher já está ali fazendo uma cirurgia, está tendo parto, muitas vezes cesariana, ela deseja e quer fazer a laqueadura e não pode. Certo. Somente 6 meses depois do parto que ela pode fazer a laqueadura. Mulher nenhuma depois vai abrir novamente a barriga, fazer uma nova cirurgia, somente para laqueadura, para controle
de natalidade. Então, nós precisamos legislar sobre isso. Eu tenho uma proposta que é muito simples. Mulheres acima de 21 anos, ou 2 filhos, que ela possa fazer a sua escolha de fazer laqueadura no momento do parto. E o mesmo para os homens. O homem também tem que ter o direito a fazer vasectomia a partir do 2º filho ou 21 anos de idade. Nós temos que parar com esse assunto aborto e falarmos de métodos efetivos de controle de natalidade e de fertilidade. Muito bem. Qual que é a sua opinião sobre isso, Camila? Você que é mulher, é esposa de um médico, doutor Augusto Melo. Veja que o Ari é professor, como enfermeiro especializado, já de muita experiência, tem essa opinião formada. Eu acho louvável essas propostas, mesmo porque nós sabemos da condição do nosso país, da condição das escolas, da condição da saúde atual. Então, quanto mais crianças no nosso país, mais difícil, mais complicado isso vai ficar. E, enfim, em questão de para controle de natalidade, eu acho uma excelente proposta. E o caso também da mãe poder fazer a laqueadura após o parto é muito estimulante, porque você não precisará internar novamente, conseguir outra consulta com o médico, enfim. E também, digamos assim, que seriam, você já vulgarmente falando, vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? E eu gostaria também de fazer um ressalvo à questão do SAMUS, porque recentemente, há uns 2 meses atrás, se eu não me engano, teve um caso de um incêndio no centro de Ouro-Preso. E não tinha realmente nenhum carro de bombeiros para levar para lá. Tanto que quem apagou o incêndio no centro da cidade, que aconteceu às 9 da manhã, prejudicando todo o comércio, foram os caminhões-pipa da usina que tinha próximo ao local. Então, foi controlado praticamente pela própria população. Então, eu acredito que são 2 propostas bem interessantes e que, caso o senhor seja eleito, é um compromisso muito bacana com a sociedade que o senhor está realizando nesse momento. Parabéns, candidato. Muito bem. Eu aproveito que os 3 estão perfilados para passar a pergunta ao Carlos, da rede social, que representa os internautas. Repetindo, nosso telefone 3522-1114 com a Sara, ou o telefone 3045-2347. Se não for agora, pode mandar sua pergunta durante toda a manhã, para que o Ari responda numa próxima ocasião. Queremos ressaltar ao deputado candidato, se Deus quiser, de Catanduva, eleito, o Ari Bruschi, enfermeiro Ari, que esse programa poderá ser utilizado na sua campanha, porque virão aqui outros candidatos. O senhor é o primeiro, que também está no coração da TV Cidade, que tem participado, inclusive, com notória audiência, o programa da TV Câmara de Dignidade em Foco. Hoje nós estaremos com o Beto e o professor José Ribamar Souza, ele gosta de chamar de Ribamar sempre, Ribamar Júnior, não esqueci. Hoje o programa vai ao ar, ao vivo, às 8h30, 17h30, até terminar. E no dia seguinte, toda quarta-feira, também a 12h30, até terminar o programa em reprise. E agora, focalizando, Beto, queria que você focalizasse os 3, inclusive, Fernando, dá uma postura aí que você vai ser focalizado, olha lá, ó. Você está sendo... Enxuga um pouquinho a barriga aí, para distrair um pouco. Aí, o primeiro é o Carlos. Carlos, qual é a sua pergunta? Eu gostaria de saber do candidato Ari se ele acha que Catanduva está sendo bem representado no cenário nacional. Qual é o sobrenome mesmo, Carlos? Zucchetti. Carlos Zucchetti. E ele tem também, com muita alegria para todos nós, você não foi, eu tenho certeza, e todos os senhores vão ver agora essa merchandising, essa propaganda. Ele tem o karaokê. Karaokê 72, é isso? 762 na Rua São Paulo. 762 é o número do prédio. Não, 762 é o nome do karaokê. Ah, karaokê 762. É depois da linha de trem, onde era o antigo escritório do Dr. Roland, que tem a Bila como grandes arquitetos que passaram, deixaram suas marcas, inclusive o prédio da prefeitura é de autoria da Bila e do Roland.
o Carlos Zucchetti tem o karaokê. Toda quinta, sexta, sábado, a partir das 19 horas. É na rua 15 de novembro, a rua São Paulo, passando a linha do lado esquerdo. Guardou a pergunta dele? Sim. Em relação à representatividade de Catanduva, se eu acho que Catanduva está bem representada no cenário federal. Tem dois momentos muito distintos da sua pergunta, Carlos. O primeiro é que nós já temos um deputado federal, e quer sim, quer não, ele levou o nome de Catanduva ao cenário federal, tanto é que ele conta uma história que ele chegava no Congresso Nacional e falava assim, eu sou de Catanduva, as pessoas confundiam com Catanduvas no Paraná. Então, Catanduva tem uma representatividade já de um deputado, porém nós queremos ampliar e melhorar. É isso que nós estamos buscando. Também acho que o deputado que aí está não está representando do jeito que deveria. Eu acho que ele investiu no estado todo, muitas verbas do gabinete deste deputado que lá está, foi direcionado para Marília, Ribeirão Preto, e nós gostaríamos, se fôssemos eleitos, de trazer para Catanduva. É isso que nós queremos, trazer para Catanduva e para a nossa microrregião de 17 cidades, tudo que o governo federal tem. Então, acho que Catanduva e região tem que ampliar e melhorar a sua representatividade. Eu vou pedir ao Marcelo, também ao Fernando, que tem alguma pergunta a fazer ao professor Ari, enquanto a Camila faz uma outra pergunta ao enfermeiro Ari. Bom, enfermeiro, e você já falou mais ou menos dos pontos negativos de Catanduva e o que precisa ser melhorado. Mas eu gostaria que você também nos dissesse sobre os pontos positivos que valem a pena ser ressaltados aqui da nossa região para o Brasil. Camila, gostaria de deixar claro que Catanduva e a nossa região, ela tem muito mais pontos positivos do que negativos. Nós temos, por exemplo, uma agroindústria extremamente produtiva, que traz tantos benefícios para a nossa região, traz dividendos para a nossa região, e nós precisamos, sim, estimular a agroindústria na nossa região para a geração de empregos. E Catanduva, como centro de região, precisa estimular o comércio. Tudo isso o deputado federal pode auxiliar, ajudar, pode estar o tempo todo convivendo com essas questões das cidades aqui ao entorno e Catanduva. Mas eu entendo que o maior ponto positivo aqui na região é a agroindústria. E, por exemplo, nós temos aqui em Catanduva uma das empresas que mais exporta café solúvel para a Alemanha, para todos os países europeus, exporta para o Japão, exporta, para ser mais exato, a próximo de 70 países. Então, nós temos uma indústria forte, robusta, nós temos a indústria da laranja, que também é robusta, e temos a cana-de-açúcar. O que nós precisamos fazer? Trazer de novo para Catanduva, centro de região. O doutor José Alfredo conta uma história que, na época que ele foi prefeito, Catanduva era centro de região. Região administrativa. Hoje não é mais. Nós precisamos mudar isso. De que forma que nós faremos para mudar? Com força política, com atividade política. Sem atividade política, sem representatividade junto ao governo federal, jamais conseguiremos. Nós precisamos retomar o papel de protagonismo. Temos que deixar de ser coadjuvante, o que vem acontecendo nos últimos anos. São esses detalhes que me animam muito em trazer o Ari como primeiro candidato aqui. Seu amor por Catanduva. Eu tenho sempre dito Catanduva em primeiro lugar. Pode ser quem gosta de Catanduva, mas que nós três aqui, ninguém. E quando eu fui prefeito, por vontade política, não. Por vontade pública, também não. Por justiça, nós fizemos valer o conteúdo técnico, administrativo, social, filantrópico, político, cultural de Catanduva. Catanduva, bem lembrado pelo professor Ari, enfermeiro Ari, foi região de governo, uma das regiões de governo. E nós tínhamos comando de 17 municípios. Nós éramos independentes na nossa administração por luta e para demonstrar ao governo federal e ao governo de São Paulo que Catanduva é uma cidade pujante, que realmente é,
Catanduva foi região administrativa. Isso tudo fez com que nós ganhássemos grandes conquistas, liberação imediata das reivindicações, administrativamente éramos sede. Então, e as 17 cidades que gravitam Catanduva também. E nós trouxemos o primeiro shopping do interior, um dos 5 primeiros. E a região inteira vem para Catanduva. Prestigiar e continua prestigiando, só que nós estamos em degrau inferior. Falta vontade grande dos políticos, dos homens públicos. E essa tese o Ari vai levar à frente. Tenho certeza que, eleito ou não, estamos juntos nessa luta. Obrigado, doutor. E é isso mesmo, nós temos que lutar e lutar muito para conquistar esse espaço de região de governo novamente. Catanduva tem que ocupar o seu lugar ao cenário macro. Nós temos mais de 120 mil habitantes, doutor. Nós temos uma faculdade de medicina, nós temos 3 grandes hospitais, nós temos uma indústria que está muito à frente do que muito à frente da parte pública, né, que tem trazido muitos benefícios para a nossa região, para a nossa cidade. Então, nós precisamos deixar eles trabalhar. Eu acho que, nesse momento, o deputado federal de Catanduva não pode atrapalhar. Primeira coisa, nós temos que parar de atrapalhar, nós temos que ajudar e deixar que o mercado privado, por si só, ele já vai crescendo, porque é pujante mesmo, e nós temos muitas riquezas, e em relação ao setor público, nós temos que trabalhar o tempo todo e deixar as diferenças de lado, doutor. Deixar as diferenças políticas de lado e pensar em Catanduva e pensar na nossa região. A partir do momento que nós colocarmos Catanduva com um único objetivo, deixando a questão partidária, a questão de ideologia política de lado, nós vamos conseguir, nós vamos retomar essa região de governo que já foi de Catanduva no passado e vai voltar a ser muito em breve, se Deus quiser. Nós vamos a um pequeno intervalo, vou pedir ao Beto, porque nós vamos, na reprodução do programa, nós estamos com um programa ao vivo, que ele possa reproduzir aqui o apoio da Icajet. Isso mesmo, aqui do meu lado esquerdo, a Icajet é uma firma do Jean, de cartuchos, e ela tem ocupado um papel importante na nossa programação. E os senhores estão vendo aqui a Icajet. Tem algumas pessoas conosco aqui, mas a Icajet vai patrocinar sempre esse programa, e nós vamos ter um intervalo, e nesse intervalo entra a mídia da Icajet. Aproveitando esse cafezinho, vamos mostrar de novo o nosso querido plenário, a nossa retaguarda. É a vez do nosso querido Fernando Galhardo, Fernando Aparecido Galhardo, no meu coração, Cidinho de todas as horas, que é filho da Doraci, é uma pessoa extremamente simpática, ele tirou até seu boné para que esconde a sua calvície. Vamos lá, doutor. Enfermeira Ari, bom dia a todos, um ótimo início de tarde. A gente quer saber quais são suas propostas para a tributação. A carga tributária no Brasil, ela é muito pesada e ela prejudica o crescimento dos empresários, principalmente os que estão no início. E se você tem alguma proposta nesse sentido, facilitar os novos empresários a questão da carga tributária. O candidato que está à frente das pesquisas é o Jair Bolsonaro. Ele tem uma questão da carga tributária, do imposto único, que vai absorver todos e vai enfocar nesse imposto único. E você, como deputado federal, deve ser chamado para uma reunião com o Jair Bolsonaro, que esteve conosco nesse final de semana. Foi um sucesso, mais de 3 mil pessoas. Ele nem anunciou, só soltou o foguete no início da carreata, que foi ali na Avenida Orlando Zancanelli, e foi um sucesso. Mais de 3 mil pessoas permaneceram ao longo da trajetória. Primeiramente, doutor, a gente ainda não sabe quem vai ganhar para governador e nem para presidente. Mas, independente de quem venha a ganhar, nós vamos trabalhar junto naquilo que for bom para o país.
e naquilo que for bom para o Estado. Então, eu particularmente, tenho o candidato do meu partido, gosto muito, né, do que eu estou vendo, eu acho que está tendo uma mudança, uma renovação. Caso seja o Jair Bolsonaro, o Geraldo Alckmin, o Haddad, independente, nós vamos trabalhar em conjunto para procurar melhorar. A carga tributária hoje no país ela é muito alta e, principalmente, ela cobra errado. Ela cobra muito de quem tem pouco e cobra pouco de quem tem muito. Nós precisamos inverter essa lógica. Nós precisamos inverter. Nós entendemos que as pessoas que têm mais riqueza, naturalmente, têm que pagar mais imposto. Porém, o pequeno comerciante, o pequeno industrial é quem está pagando o pato, como diz a Fiesp. É quem está pagando o pato. Certo. Nós temos que mudar isso. A gente precisa repensar a carga tributária. Os investidores externos não estão vindo mais para o Brasil por conta da carga tributária. Eu estava vendo algumas coisas a nível de televisão esses dias, que as pessoas do Brasil e de toda a América do Sul estão indo para o Paraguai investir na indústria no Paraguai por conta da tributação. Nós precisamos mudar isso. Não é possível, neste momento, a gente perder empregos para o Paraguai. Nós precisamos mudar. Outro setor extremamente importante, Fernando Galhardo, é a questão de fazer a manufatura no Brasil. Nós temos que diminuir a exportação in natura e fazer a manufatura aqui. Nós precisamos transformar a soja em óleo, transformarmos o gado em peças de carne, tudo aqui no Brasil. Eu discordo desse negócio de a gente vender minério de ferro, simplesmente o minério bruto. Não, nós temos que vender o aço, nós temos que vender o ferro. É dessa forma que nós vamos mudar. Por quê? Porque aí os empregos serão gerados aqui no Brasil. Para isso, nós temos que diminuir o custo do valor agregado, diminuindo o imposto. Fazer como, apesar de toda a crítica em relação ao presidente dos Estados Unidos, quando ele cortou juro e ele cortou tarifa, a economia cresceu robustamente. Então, nós temos que copiar o que está dando certo. Então, eu acho que o mecanismo é diminuir juros e diminuir impostos. Muito bem. Mas, antes da entrada da passagem de um programa para o outro, eu vou pedir para o Pantané chegar aqui um pouquinho na ponta, para que faça a sua pergunta e o Joãozinho coloca a resposta do Ari na sequência. O Pantané vai fazer a pergunta ao nosso querido entrevistado no Canal 7, TV Cidade, que vai ao ar às 8 da manhã, meio-dia e às 20 horas. Sendo que esse programa de hoje é ao vivo. Pois não, Pantané? Bom dia. Ari, eu gostaria de saber da sua parte. A gente sabe que tem uma luta antiga com a retirada dos trilhos, inclusive começada pelo Dr. José Alfredo. Qual que é a sua posição quando deputado federal? Porque, passadas as eleições e eleito você, provavelmente isso aí ainda estará em discussão. Como deputado federal dentro de Brasília, o que você pode fazer para realizar esse sonho do Zé de retirar as linhas, a linha férrea? Só um minuto. Não é só sonho meu, né? É sonho de toda a coletividade. Mas essa pergunta fica para depois do intervalo. Incagete Cartuchos e Toners, soluções em impressão. A Incagete realiza os serviços de manutenção e reparos em impressoras e copiadoras. Toda a linha de cartuchos, toners e suprimentos para impressoras das melhores marcas do mercado. Fone 17 3524 6752 Catanduva. Voltamos com o programa Atualidades ao vivo, nesta terça-feira, diretamente da sede que transmitimos o canal 7 TV Cidade, da Rua Amazonas 136. E conforme anunciamos, prometemos ao vivo a volta do programa com a resposta à pergunta formulada pelo nosso sempre respeitado Pantané, que é das redes sociais, que tem uma grande audiência. Nosso professor enfermeiro Ari, com a sua resposta sobre o que poderá fazer se eleito for candidato a deputado federal na Câmara, para que se concretize esse sonho de Catanduva, que nós começamos em 1980, nós fizemos de 83 a 88 nossa administração, 1986 o Pádua
era engenheiro do DENIT, Grande Pádua, estou atrás do Pádua, e iniciamos esse processo. Caminhou, o próprio prefeito Afonso Macchione, por uma questão de justiça, também foi a Brasília, quando prefeito, tentando acompanhar o processo e lutar pela transferência dos trilhos. E, surpreendentemente, agora, tomou a defesa da Rumo, que deve 60 mais 5 milhões de reais. Esquecendo que no dia 30 de outubro, quero que a senhora, o senhor telespectador, nessa gravação, guarde essa data. 30 de outubro de 2013, com apoio da Câmara Municipal e do vereador enfermeiro Ari, que nos ajudou a formar a SEI da retirada dos trilhos, nós fomos a Brasília e conseguimos, em sustentação oral, dia 30 de outubro de 2013, que o DENIT aprovasse em prioridade a retirada dos trilhos 18 quilômetros em contorno, passando entre as usinas Cerradinho e São Domingos e saindo ao lado da Citrovita, ultrapassando a rodovia da Laranja. E veja, senhores telespectadores, que até o projeto tem fibra ótica. Por quê? Porque além de ser um trem de transporte de produtos agrícolas, vai voltar a ser um transporte de passageiros, com preço muito convidativo. Antigamente nós tínhamos, no Ari era muito jovem, a cabine Gilda da EFA. Você apertava um botão, a cama saía e nós tínhamos a toalete ali, era um apartamento. Nós saímos aqui às 22 horas e chegávamos em São Paulo às 5h30, 6 horas da manhã. Se Deus quiser, vai voltar. Então, 30 de outubro de 2003, nós aprovamos esse projeto. Eu quero que você guarde essa data e a única solução é a retirada dos trilhos, não tem outra. Para a segurança, não é só mobilidade, é salvaguarda da segurança do município. Bom, primeiramente agradecer ao Theo Patané, do catanduvashow.com.br, esse jornalista combativo aqui do nosso município, e dizer que eu tenho militado muito, doutor, pela retirada dos trilhos do trem. Porém, a gente não pode esquecer do passado. No passado, os trilhos do trem no centro das cidades trouxeram progresso. Hoje já significa retrocesso. Nós temos que mudar, nós temos que evoluir. E não é a única evolução viável hoje é a retirada dos trilhos do trem do centro das cidades, não só de Catanduva, mas em especial em Catanduva. Por quê? Em Catanduva está concentrada uma das curvas mais acentuadas de todo o trajeto até Santos. Então, Catanduva tem descarrilamento constante por conta dessa curva. E não dá mais para mexer neste local. Então, nós precisamos retirar os trilhos do trem do centro da cidade. Hoje pela manhã, eu fui passar pela rua São Paulo, o trem, por algum motivo, estava parado lá, interrompendo todo o trânsito, trazendo um transtorno enorme para a população de Catanduva. Mães que vão levar os filhos na escola, imaginou se tem que passar uma viatura com um paciente doente ali, que tem que parar ou fazer outro contorno para poder acessar um hospital? Então nós precisamos repensar o nosso futuro, repensar o progresso. E o progresso é a retirada dos trilhos do trem do centro da cidade. Por quê? Porque, principalmente agora, que os trens vão ficar maiores. Os trens hoje têm cerca de 80 vagões. Eles vão passar para 120 e vão aumentar de tamanho. Então, isso é bom. 60 minutos passando. Isso é bom por um lado, porque você barateia o transporte, o custo do transporte fica mais barato, principalmente naquilo que tange a exportação, porém, traz um transtorno enorme para a cidade. E nós entendemos que hoje, para conseguir tirar os trilhos do trem do centro da cidade, precisa de 2 eventos muito importantes. O primeiro evento é um deputado federal atuante e que queira trabalhar a retirada dos trilhos do trem do centro da cidade. E o segundo é o prefeito da cidade entender a importância disso e não querer fazer obras
tipo gambiarra, para resolver o problema somente de imediato e para trazer a questão de dizer assim, olha, nós estamos fazendo obras. Isso não resolve. O que resolve é a retirada dos trilhos do trem do centro da cidade e neste local onde ficam os trilhos hoje, fazermos uma perimetral. Eu acho que aí seria a solução viável, a construção de uma perimetral distribuindo o trânsito nas ruas que acessam os trilhos hoje em dia. Uma avenida. Perimetral. Será uma perimetral que pegará de fora a fora, desde a rodovia da Laranja até depois do Parque dos Ipês, do bairro Pachá. Ela vai unir todas as ruas e vai ser uma das avenidas mais modernas, se Deus quiser, do Brasil e de São Paulo. A Camila vai fazer um programa pela manhã, a mulher presente, pela sua representatividade, Ari, e também ela vai abordar a gastronomia, vai abordar a parte física, parte mental, parte de saúde, ela vai trazer também aspectos da moda. Então, ela começará um programa mais ou menos 8h30, João, aguardando aí até o meu programa da meio-dia. Então, a Camila vai ter esse enfoque com esse rosto extremamente simpático, não é? Com esses olhos extremamente comunicativos, e ela terá, com essa flor aí, ó, uma flor sobre outra flor. Sua pergunta, outra para o Ari, já anunciando, começa o programa quando? Então, eu vou falar um pouquinho do programa e já emendo aí na pergunta. O programa é um programa de variedades, com entretenimento, um programa leve, né? Não de assuntos tão sérios como a gente está falando aqui hoje, mas nem por isso que são menos importantes, porque nós precisamos ter uma vida mais leve, nós precisamos alcançar o equilíbrio e alcançar uma satisfação pessoal. Então a ideia é essa, trazer mais entretenimento com conteúdo e informação para as manhãs aqui da TV Cidade, canal 7 da NET. Candidato, para finalizar, essa questão dos trilhos e tudo mais envolve os dois lados, né? Nós temos as pessoas que serão prejudicadas com as retiradas desses trilhos e com essa mudança de trajeto. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Olha, em relação aos produtores rurais, que quem tem reclamado, que obviamente ninguém quer os trilhos do trem próximos às suas propriedades, isso é um fato. Porém, quando a gente pensa em sociedade, a gente tem que pensar no conjunto todo. São centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas que serão beneficiadas. Eu entendo que tem que haver uma desapropriação, onde o pagamento dessa terra ela tem que ser sobre o valor real, e não sobre aquilo que o governo pagava antigamente, que era um valor menor do que o valor real da terra. Eu entendo que os proprietários rurais eles têm direito a receber sobre o valor real da terra, inclusive sobre os prejuízos que vão ter. E fica uma dica, eu entendo que todo local onde o trilho do trem passa deveria receber uma pequena parcela do imposto gerado pela empresa, para corrigir essas injustiças por onde ele passa e acaba não deixando nenhum benefício. Muito bem. Além disso, além desse detalhe, o trecho, os 18 quilômetros de contorno já estão estaqueados e já foi feita a profundidade de solo, os impactos ambientais. A CETESB exigiu um detalhezinho que a EGI, que foi a responsável pelo projeto, vencedora, que recebeu já 2.920.000, está concluindo. Então, está tudo caminhando perfeitamente, esse é o grande momento, a retirada dos trilhos. E um detalhe importante, com todo o respeito à área rural, nada paga a segurança que se chama a vida. A retirada dos trilhos preserva a vida. Nós tivemos recentemente um momento triste quando o trem descarrilhou em cima do coque. E a sorte nossa que atingiu o pátio, mas as crianças tinham saído do lanche e estavam nas salas de aula. Telefone tocando aí, veja se tem alguma pergunta. Eu quero apenas passar ao Fernando Galhardo, nessa última passada. O Ari vai pensando um pouquinho, duas perguntas que eu vou lhe fazer já antecipada. A sua mensagem final, não é? E como deputado federal, a pergunta da Globo.
como você gostaria que fosse o seu Brasil do futuro? Fernandinho Galhardo. O Ribamar, chama de Fernando Galhardo ou de Cidinho? Ah lá. O Ribamar é uma pessoa ali que você precisa conhecer. Ele é autodidata, fala 5 idiomas, professor Ribamar Júnior, ele que montou essa TV, ele tem como alunos o Beto, o Joãozinho também participou da equipe do Ribamar, e ele tem alguns projetos para você lá na Câmara. Precisamos marcar uma reunião. Doutor Fernando Galhardo, filho da dona Duraci. Vila Souto. Saudações mais uma vez. Eu, como de costume, farei um comentário positivo do candidato, né? Farei a todos. O enfermeiro Ari nos surpreendeu como presidente da Câmara, fazendo um bom mandato, tanto como vereador, como presidente da Câmara. E o Ari nos surpreendeu ao liberar a verba para adiantar as obras da ponte, ali da Matilate. O Ari surpreendeu ao liberar verbas para acessibilidade no Fórum de Catanduva. Então eu quero parabenizá-lo por essas atitudes que foram inovadoras para Catanduva, porque foi a primeira vez na história da cidade que um presidente da Câmara adiantou a prefeitura, acudindo a prefeitura para fazer aí a ponte, que hoje é um orgulho, porque se tem a ponte ali, o Ari viabilizou. Parabéns, surpreendeu-nos, e quando estava tendo eleição na mesa diretora da Câmara Federal, eu falei, o Ari ali, ele ia ser o presidente, porque o Ari nos surpreendeu. Parabéns. Parabéns, professor Ari. Obrigado, Fernando. Antes de encerrar, só um minuto. Agradecer mais uma vez a participação do Fernando. Chamou o outro Fernando. Fernando, querido, entra aqui um pouquinho. Eu quero que você vá pensando na convivência, entra aqui ao meu lado, na convivência com o enfermeiro Ari, nosso candidato a deputado federal. Eu gostaria de saber de você uma das qualidades do Ari. Uma pessoa, ele é extremamente simples, humilde, sempre está procurando melhorar o trabalho que ele faz, e isso torna a nossa convivência muito bacana. Pode levantar a cabeça um pouquinho e repete. Ele é uma pessoa extremamente simples, uma pessoa realmente que gosta do que faz, um profissional da saúde dedicado, e que nossa convivência tem me trazido muita satisfação, e estou aprendendo muito com ele, é uma pessoa muito bacana. Muito bem. Passagem final, infelizmente o tempo passou rápido. Professor, querido enfermeiro Ari, a quem muito admiro. Doutor José Alfredo, nós gostaríamos primeiramente de agradecer a cada um que está aqui, né? Agradecer ao Theo Patanel, Fernando Galhardo, ao Carlos, a Camila, isso. Abertura da TV em Foco. A Camila, em especial ao amigo de todas as horas, o Dr. José Alfredo. Gostaria de deixar uma mensagem para você que está nos vendo. Hoje, Catanduva tem 10 candidatos no total disputando esta eleição. Uma candidata a senadora, 5 candidatos a deputado federal e 4 candidatos a deputado, 5 candidatos a deputados estaduais e 4 candidatos a deputados federais. Deixe seu voto aqui em Catanduva. Você que é da nossa região, deixe o seu voto aqui na região. Somos 10 opções, escolha um. Não tem só o Ari, não. Temos mais. Escolha um, mas deixe seu voto em Catanduva. Não manda para fora, não. A partir do momento que você vota num candidato distante daqui, ele não tem compromisso nenhum com a cidade, não tem compromisso nenhum com as 17 cidades da nossa região. Precisamos mudar essa história. Vote num candidato de Catanduva, escolha o seu candidato. Caso o seu candidato seja o enfermeiro Ari, meu número é 5133. Um grande e forte abraço a todos. 5133, guarde bem. É Galo, 51. Eu quero agradecer a todos, em especial a Camila, essa simpatia que vai estar
presente todas as manhãs aqui no Canal 7 TV Cidade. É um encanto de pessoa profundamente capaz, que entra na equipe do professor Ribamar Júnior, junto com o Beto e com o João Carlos Pinto. Eu quero fazer um convite especial ao Patané e ao Fernando Galhardo, oferecer um programa de 30 minutos aos dois. Eles já fazem o programa do Patané, que é muito conhecido, que tem o nome de Catanduva Show. Catanduva Show. catanduvashow.com.br. É só trazer para cá, ao vivo. Nós vamos oferecer a você, os dois são dobradinhas com o Ribamar, estão sempre juntos, essa oportunidade na programação para ficar enraizado em programações de Catanduva. Como disse o professor Ari, não pulverize seu voto. Concentre o voto na cidade de Catanduva, que tem até uma senadora que nasceu em Catanduva. Tem o nome dela, Ari? Sim, a professora Moira Lázaro. Eu vou votar para ela. Eu vou votar para ela e para Marrom Imagem. Já adianto meus votos. Mas vai ser para ela e para Marrom. A Moira é filha de Catanduva. Nós temos hoje, então, a Camila conosco. Agradecer ao Carlos Zucchetti, que fez a abertura da Idilidade em Foco, que vai estar, o Ribamar está aperfeiçoando em transformar em mídia. A você, Carlos, com a sua empresa, acreditando em Catanduva, Karaokê, na rua São Paulo, logo depois está sendo focalizado aí o Carlos, depois dos trilhos, ao Patané, que já disse que é meu companheiro de administração há muito tempo, ao Fernandinho Galhardo, que eu quero muito bem também, que é filho da querida Doraci, esqueceu de falar do meu bairro querido, que eu ajudei muito, a Vila Soto, não é? O Carlos, o Patané e o Fernando é um trio muito importante na comunicação social pela mídia. Hoje o internauta manda, comunicação é fantástico. E é o Fernando, que é da equipe do Ari, companheiro também muito simpático, a quem muito admiro e respeito. Então, ao senhor telespectador, a senhora que nos assistiu, a você, vovô, a você, vovó, a você, bisavô, bisavó, a você, jovem, esperamos estar cumprindo democraticamente com esse novo momento, com um novo nome, um nome sem mancha, jovem, esperançoso, de muito amor a Catanduva, que conosco, se Deus quiser, vai transformar novamente em Catanduva região de governo, que depois que eu saí, perdemos essa hegemonia e essa independência. Muito obrigado a todos e até qualquer momento, quando o assunto nos trouxer para, ao vivo, comunicarmos a minha cidade, a minha Catanduva de todas as horas, a minha eterna namorada.